Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e saiu nova pesquisa para a Prefeitura de São Paulo com dados para o primeiro e segundo turno. Então vamos trazer aqui não apenas os números, mas também reflexões, analisar como é que os números mudaram nesse instituto de dezembro para agora, em que todos aumentaram um pouquinho aí, ou muito, o seu percentual. E vamos explicar isso aqui. E a PGR diz que o hacker, o Walter Delgatti Neto, lançou um alvará de soltura de líder do Comando Vermelho, a mando de adivinha quem? Da Carla Zambelli, que também foi divulgado aí que está se complicando por usar dinheiro, por ter usado, dinheiro do PL, o partido do Bolsonaro e do Valdemarzão da Costa Neto, para financiar o ataque hacker. Pensa na pessoa que está se complicando. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, tá saindo aí quase toda semana agora, várias pesquisas, principalmente para São Paulo, que é a principal capital em termos assim eleitorais, e lá tá uma disputa que realmente promete fortes emoções. E aí, quem vai trazer os números de agora, eu vou ler para vocês aqui, é o Instituto Atlas, que tem acertado muito não apenas no Brasil, mas em outros países. Então, quando ele divulga ali na véspera, antevéspera das eleições, e depois tem a apuração, percebe-se que ele tem tido uma metodologia de bastante sucesso. Então, fiquemos atentos aí. E que vai dizer, por exemplo, o levantamento ouviu 1.629 moradores da capital paulista entre os dias 18 e 22 de abril, tem uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O cenário estimulado mostra aqui que todos os candidatos cresceram. Alguém pode estranhar, fala, William, mas como assim todo mundo cresceu? Alguém tem que cair. É porque o último levantamento da Atlas foi em dezembro. Diferente de outros institutos que já fizeram levantamentos em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, quando você tem uma pesquisa com intervalo menor, claro que a oscilação entre os candidatos é menor. Quando você pega um intervalo maior, tipo aqui agora 4, 5 meses, então a oscilação pode ser maior, porque as pessoas mudam de ideia, ou nesse caso, em dezembro, muita gente estava indecisa e agora já vai dizendo que tem a intenção, não é uma declaração de voto, óbvio, mas tem a intenção de votar. E quanto mais longe das eleições, mais indecisos. Quanto mais se aproxima, mesmo que não começamos ainda debates, programa na TV, que ainda tem sim a sua influência, a sua importância, mas as pessoas já começam a conversar sobre, começam a se falar mais, enfim. Então vamos ver aqui agora os números que mostram que em dezembro o Boulos tinha 29,5% e agora ele aparece ainda liderando com 35,6%. Então o Boulos cresceu 6,1%. O Nunes, atual prefeito que tenta a reeleição, é do MDB. Nunes tinha 18%, agora aparece com 33,7%. Então vejam que o Nunes praticamente dobrou. Ele cresceu 15,7%. Nesse ritmo, não é de se estranhar que ele apareça nas próximas pesquisas à frente do Boulos, porque a curva de crescimento dele está muito mais intensa do que a do candidato do PSOL. Isso em se mantendo a tendência. Mas pode ser que ela não se mantenha por diversos motivos. Haja aqui mudança. Tanto o Boulos pode passar a crescer mais, ou o Boulos pode cair, ou o Nunes pode estagnar ou cair e continuar o Boulos em primeiro. Agora, aqui nesse momento, eles estão tecnicamente empatados em primeiro, porque a diferença do Boulos para o Nunes é de 1,9, a margem de erro é de 2,5. Então, por isso fala que ambos estão tecnicamente empatados. A Tabata Amaral cresceu muito também, ela estava com 6,2, agora está com 14,7, ainda assim bastante distante. A distância dela para o Nunes em dezembro era de 11,8. Já que o Nunes tinha 18, repito, e ela 6,2. Agora, a distância dela, mesmo ela aumentando bastante, a distância dela para o Nunes passou para 19 pontos. Então, a Tabata, eu acredito que ela vai, no final, sofrer o tal do voto útil. Muita gente que ia votar nela, pode ser que no final decida ir no Boulos ou no Nunes, naquela ideia que eu particularmente não sou muito favorável, não. Independente de ser Tabata, eu acho que a gente tem que votar em quem a gente realmente tem convicção e gosta. Mas eu entendo e eventualmente respeito a ideia do voto útil, que em muitas ocasiões se torna voto inútil, Mas, porque não adianta. Vamos acabar no primeiro turno, deixa eu votar nesse aqui, contrariado e tal, e aí, ou então, eu vou votar no outro para não deixar o outro ganhar no primeiro turno. Então, umas ideias que realmente, às vezes, a gente observa assim e, enfim, tenta entender.
O Kim Kataguiri tinha 5,3, agora 9,4. O Kim, ele praticamente repete a votação que o Mamãe Falei, que também é do MBL, teve em 2020. Então, não sei como é que vai ficar a situação dele. Eu duvido que o Kim seja candidato. Para começar a história, eu acho que o partido dele vai apoiar o Ricardo Nunes. Aí vejam só, o Kim tem 9,4. A Tabata, em tese, o eleitor dela, a Tabata não vai desistir, não dá sinais que vai desistir. Inclusive, ela tem batido bastante no Boulos, mas o eleitor dela tenderia a ir mais pro Boulos, mas dividiria bem, que o Nunes não é essa extrema direita, o Nunes é alguém mais de centro, que nesse momento consegue o apoio de setores da direita, do bolsonarismo e também até de figuras históricas do campo da esquerda, como por exemplo o Aldo Rebelo, que é secretário do Nunes, Aldo que ocupa o lugar que a Marta Suplicy, vice do Boulos, ocupava. A gente vê como é que política, o fulano é fascista, muita calma. O Aldo agora está no lugar que a Marta ocupou. A Marta saiu para virar vice do Boulos. E o Aldo foi filiado durante 20 anos aí ao PCdoB. Passou por vários partidos, agora está no MDB, partido de Simone Tebet, ministra do Lula. Como é que a política, né, tem essas coisas, né, que muita gente às vezes não entende. Então, se o Kim desistir, aí sim, Kim Kataguiri tenderia a transferir mais votos pro Ricardo Nunes, o que faria com que ele desse um salto aqui, né, nesse cenário de primeiro turno. Claro que nunca que transfere-se 100%. Então é isso, né, o cenário de primeiro turno. Faltou aqui a Marina Helena, me desculpa Marina, quase que eu esqueço de você. Ela tinha 0,6, agora tem 3,5, ela é do Partido Novo. Cenário de segundo turno, o Ricardo Nunes venceria Boulos, mas também no empate técnico, 44,8 para o atual prefeito e o Boulos tem 44,3. Aqui confirmo que todos os institutos mostram, o Nunes vence o Boulos num eventual segundo turno. E no cenário Tabata contra Nunes, a Tabata venceria, 44,3 para ela contra 42,6 para o Nunes. Não fizeram aqui levantamento entre Tabata e Guilherme Boulos, o que particularmente, né, lamento, né, até porque primeiro e terceiro colocado seria interessante ter aqui um levantamento. Bom, então é isso, né? A gente vai ficar bastante atento em outras pesquisas que eu trago para vocês aqui. Agora, uma notícia que vai revoltar muitos bolsonaristas que acreditam que a Zambelli está firme aí na luta contra a bandidagem, né? Naquele famoso ataque ao sistema do CNJ, contratado por ela, segundo divulgação já feita pela PGR e tudo mais, foi lançado um alvará de soltura para um líder do Comando Vermelho, é isso mesmo. A PGR diz então que sob comando de Zambelli, não é a Rede Globo que está dizendo, não é o Partido Comunista que está dizendo, não é o PT que está dizendo, é a PGR. Diz então que sob o comando de Zambelli, Delgatti entrou no sistema do CNJ e publicou um alvará falso em favor de Sandro Silva Rebelo. Conhecido como Sandro Louco, ele é apontado como um dos chefes do Comando Vermelho e responde por homicídio, formação de quadrilha, latrocínio e sequestros e roubo. Somadas, as penas passam de 200 anos. Ô, Carla Zambelli, hein? E aí que vai explicar mais detalhes, explicar também aquela questão que eu falei aqui no canal antes, né, de que ele publicou lá, o hacker, Amando de Zambelli, um mandado de prisão, né, para o Moraes, expedido ou supostamente expedido pelo próprio Moraes. Então, isso aqui está só se complicando, hein, Zambelli? E para fechar, né, essa questão toda envolvendo a deputada, o Zé Casado na Veja vai dizer que Bolsonaro e Valdemar estão diante de um novo problema judicial. Carla Zambelli, né, deputada federal do partido, usou o dinheiro público extraído do caixa do PL e destinado à campanha de um grupo de 12 candidatos do partido para custear um assessor na invasão do sistema de computação do CNJ. Acusa, então, de novo, a PGR. Pela descrição do caso, a deputada usou recursos do PL de forma dissimulada por interpostas pessoas para financiar o assessor na invasão do CNJ e na falsificação de mandados judiciais contra Moraes. Entre eles, a expedição de ordem para o bloqueio de bens no valor da multa de 21 milhões de reais aplicada ao PL por contestar sem provas o resultado da eleição presidencial de 2022. Então é isso. É uma pessoa que vai se complicando e não sei se ela vai conseguir se livrar de todas as acusações que recaem sobre ela agora. O caso, lembrando, ela é denunciada oficialmente e o caso dela será votado aí pelo STF, já que a PGR apresentou a sua denúncia. Então é isso.
né? Não sei se vocês estão com pena da Carla Zambelli, eu particularmente não. Eu espero, é claro, que ela seja julgada, tenha direito à defesa, devido ao processo legal respeitado, mas que, em se comprovando, como parece que se comprovou, que ela cometeu diversos crimes. Nesse caso, que tem outros, hein? Tem negócio de golpe, tem quando ela sacou a arma e correu atrás de um homem. É uma pessoa bastante complicada, mas nesse aqui realmente parece que ela se complicou muito e que ela seja então, se for o caso aqui, punida e cumpra, né, a punição que for imposta a ela. Pessoal, é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha. Bora trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, abração!